Então vamos lá, vamos ver essa nossa segunda aula que tem por tema os fundamentos da criação de histórias, certo? Então veja, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a questão de você ler como um escritor, que é para você, como se você estivesse olhando, né, para fora da Matrix, está saindo da Matrix e tal. Você está enxergando além da superfície, além das letras, além das palavras, e você estava vendo as engrenagens, estava vendo como é que as engrenagens funcionam, certo? Então ontem, né, você começou a sair da Matrix. Hoje você vai avançar ainda mais, você vai olhar fora da Matrix, mas você vai olhar além, tá? Porque você vai olhar para dentro da essência da experiência humana. E ao entender, tá, a experiência humana, vai ficar claro para você, de uma vez por todas, tá, quais são os fundamentos de uma boa história. Você vai entender que as técnicas de criação, que os fundamentos, que os princípios, tá, do storytelling não tem nada de fórmula de bolo, tá, ou essas coisas que falam por aí, que vai acabar a criatividade, isso, aquilo, que vai algemar o escritor, nada disso. Você vai entender, né, que isso é uma grande falácia, certo? Porque você vai compreender hoje da onde vêm essas técnicas, da onde vêm esses fundamentos. E aí, ao compreender isso, tá, você nunca mais vai ficar confuso, você nunca mais vai cair em erro. Como eu gosto de brincar com o pessoal, né, quando você enxergar, né, quando você olhar a verdade, você não pode desolhar. Tá? O que foi visto não pode ser desvisto. Então isso vai ficar com você para o resto da sua vida. E para isso, eu quero começar aí fazendo uma experiência imaginativa contigo. Eu quero pedir que você volte lá para a sua infância, tá? Lá para a sua infância, para aquela época em que os teus pais contavam histórias para você, que os seus avós contavam histórias para você, que os tios contavam histórias, tá? Quando isso ainda era mais comum, tá? A gente contar histórias para as crianças. Eu quero que você volte para essa época e tente pensar um pouquinho nas histórias que você ouvia, nas histórias que ficaram marcantes para você. Tá? Se você puder, comenta aqui para mim, né, quais eram essas histórias, aquelas que você lembra com mais carinho, que ficaram de maneira mais forte, assim, impressas, tá, na tua memória. Quais são essas histórias aí? Enquanto vocês vão respondendo aí, tá? Vou explicando por que eu quero saber disso. Porque há grandes chances, tá? Há grandes chances de em algum momento você ter ouvido uma história de crianças, tá, que se aventuravam ali e tal, e de alguma forma elas entravam na floresta. Tá? O pessoal comentando, história de lobisomem na montanha, coisas sobrenaturais e tal, né? Então veja que de alguma forma, né, há possibilidade, há grandes possibilidades de você ter ouvido em algum momento uma história de crianças que entram numa floresta. Tá? E lá dentro dessa floresta, que não é uma floresta qualquer, é uma floresta que traz os seus perigos, pode trazer os espíritos, pode trazer o lobisomem, que comentaram aqui, pode trazer a cuca, né? A galera está citando o Monteiro Lobato e tal. Pode trazer, enfim, N adversidades, né, que existiam dentro dessa floresta. E aí essas crianças lá, sozinhas, sem os pais, tá, precisavam passar por uma série de dificuldades para conseguir sair da floresta. Né? Não raro essas histórias eram apavorantes. Tá? A gente ficava lá roendo as unhas, prestando atenção, com os olhos arregalados, vendo o nosso avô ou avó contar a história. Né? Alguém comentou aqui os clássicos dos irmãos Grimm, exatamente. Os irmãos Grimm traziam muitas e muitas histórias desse tipo, né? Que as crianças entravam na floresta e lá perdidas passavam por aventuras até conseguir sair da floresta, certo?
Foi assim com João e Maria, foi assim com o Chapeuzinho Vermelho. De certa forma é assim, né, com a Bela e a Fera. A Bela vai na floresta, atrás do pai, dentro da floresta ela encontra aquele palácio que tem uma fera. Foi assim com a Branca de Neve, né? Lembra que ela foge para a floresta, lá ela encontra os anões e tal. Então, de certa forma, é bem comum a gente ter a presença dessa floresta ou de algo parecido com uma floresta, né? E todos esses pequenos heróis ali dos contos de fadas, essas histórias tão antigas, né? Essas histórias mais antigas do que a palavra escrita, histórias que eram passadas por tradição oral. Tá? Então todos esses pequenos heróis dessas histórias, eles entravam nessa floresta. Tá? Assim como nós entramos na floresta. Tá? Guarde isso. Eles entravam numa floresta, assim como eu e você, tá? Assim como nós entramos nas florestas, nas nossas próprias histórias, certo? Então veja, atenção aqui, tá? Anote isso. Veja que adentrar a floresta sombria, adentrar aquela floresta desconhecida, cheia de perigos, tá? É a história de todos nós. Essa é a história humana, ok? Guarde isso, porque vai ser importante para você entender o raciocínio daqui a pouco, tá? Mas para avançar com mais calma, para avançar no ritmo certo, eu quero analisar contigo a história de João e Maria, né? João e Maria tem várias versões, porque você sabe, né? Essa história foi compilada a partir da tradição oral. Então, como a coisa ia sendo passada, sendo contada ao redor de fogueiras e tal, vai sofrendo modificações. Mas, né? Se não estou enganado, a história central é mais ou menos assim: João e Maria eram dois irmãos que viviam numa vila com os pais. Ou, em algumas versões, viviam com o pai e com a madrasta, certo? Eles ficavam ali sossegados, na vila, tendo a sua vida comum. E eles eram avisados a não entrar na floresta e tal, a floresta tinha perigos, havia uma floresta ali perto, a floresta tinha perigos e as crianças não podiam entrar, tá? Pois bem, João e Maria não entravam, parará. Só que aí um dia, a madrasta, numa das versões, faz uma torta de amoras, né? Faz uma torta gostosa de amoras lá e ela fala para eles não comerem a torta porque é para a família comer junto, etc. Pai, o que João e Maria fazem? Né? O que as crianças fazem quando a gente diz que elas não podem fazer uma coisa? Tá? Elas vão lá e desobedecem, né? Elas vão lá e comem, porque elas não têm essa noção ainda que nós temos, né, do amanhã, da importância de esperar e tal. Parará. Elas ainda são imaturas. Tá? Então, João e Maria, na sua imaturidade, obedecem ao instinto básico deles ali e comem a torta inteira, certo? Comem tudinho. Quando a madrasta volta para casa, ela olha aquilo e fala assim, meu, comeram a torta inteira, né? Só migalhas assim, não deixaram nada para ninguém. Ela fica furiosa e ela diz para eles, ó, como vocês comeram essa torta, eu vou ter que fazer outra. Vocês dois, vão colher mais amora para eu fazer outra. São vocês que vão colher as amoras. Então tratem de ir lá na floresta pegar a amora, certo? Então o que ela queria? Queria ensinar uma lição para João e Maria, que eram imaturos, né? Queria trazer uma lição de maturidade para João e Maria. João e Maria, então, eles vão até a floresta. Mas eles sabem que a floresta é perigosa, eles ouviram isso tantas e tantas vezes, né? Então eles vão ficar ali mais ou menos naquela área, não tão na floresta profunda, mas naquela parte perto da vila. E para não se perder, eles pegam pão lá e vão jogando as migalhas, fazendo um rastro para eles acharem depois o rastro de volta e, né, não ficarem sozinhos, perdidos na floresta. Mas vamos ver se a memória de vocês está boa. O que acontece com esse rastro de pão? O que acontece ali com esses
miolinhos de pão que João e Maria deixam. Vamos lá, galera. Alguém aí deve ter ouvido a história clássica também, né? O que acontece é que os pássaros vêm, isso, muito bem, Vi. Muito bem, Vi. Os passarinhos vêm e comem os rastros de pão. Então, João e Maria ali, né, passaram o dia coletando amoras. Quando eles vão embora, está na hora de ir embora, eles não conseguem encontrar mais aquele rastro de pão. E eles ficam perdidos na floresta. Eles não têm como voltar. Eles ficam sozinhos, perdidos na floresta. Então, veja, duas crianças sozinhas, não podem contar agora com a ajuda dos adultos, né, que até então em suas vidas é o que elas faziam. Elas ficam sozinhas na floresta e elas têm que se virar. Tá? Elas estão perdidas na floresta sombria. Beleza. O que acontece daí? Elas tentam procurar a saída, elas tentam procurar alimento, a floresta é escura, é assustadora, a floresta tem barulhos no meio da noite, né, que espantam, que elas não sabem muito bem o que são, porque elas nunca estiveram ali de fato. Então as crianças, é uma experiência aterrorizante para elas. E elas ficam procurando o caminho de volta e elas não conseguem achar de jeito nenhum. Mas, né, em um belo momento elas encontram uma casa no meio da floresta. E é uma casa de quem? De uma velha que vivia isolada no meio da floresta e tal. E essa velha convida as crianças, fala assim, vocês estão sozinhos aí, venham aqui, né? Não sou gente boa, vocês estão aí passando fome, comeram essas amoras só, sabe lá quanto tempo vocês estão aí, venham para minha casa que eu vou fazer um banquete para vocês. Resumindo, né? João e Maria vão para casa daquela velha eremita e comem, né? Se banqueteiam lá, a casa até é feita de doces, né, em algumas versões. E o que acontece, né, é que, na verdade, aquela velha se revela como uma bruxa. E essa bruxa se alimenta de crianças. E ela estava, na verdade, engordando João e Maria, tá, dando doce e comida para eles ficarem gordinhos, para ser um banquete mais gostoso para ela. Porque ela ia comer a carne da criança, ia chupar o tutano dos seus ossos, era o que ela gostava, certo? Então veja que agora João e Maria não apenas estão sozinhos na floresta, perdidos, como eles estão se deparando com o pior pesadelo de uma criança, né? Uma bruxa, aquela velha estranha, sinistra ali, que come criancinha, certo? E João e Maria, então, precisam trabalhar juntos ali para derrotar essa bruxa, para escapar da bruxa, para, né, rever os seus pais, para voltar para casa e tal. Eles dão seu jeito lá, né, enfim, e conseguem matar a bruxa. Né, eles empurram a bruxa lá no caldeirão, na fogueira lá e tal. Então, onde a bruxa ia matá-los, ela acaba morrendo lá. Então, João e Maria derrotam a bruxa, certo? Veja que experiência transformadora, né? Para uma dupla de crianças imaturas. Elas vivem uma situação de vida ou morte ali, elas superam aquela adversidade, elas derrotam aquela bruxa, tá? E aí, além de tudo, elas encontram lá na casa da bruxa um tesouro. Tá? Elas pegam aquele tesouro e vão procurar a casa e aí são encontradas pelo pai, né, que obviamente estava procurando por elas. Mas o pai só as encontra depois que elas passam pela aprovação sozinhas. Tá? O pai não as ajudou, elas tiveram que passar pelaquela aprovação sozinhas. O pai encontra as crianças e ela fala, passamos por isso, tal, derrotamos a bruxa e trouxemos esse tesouro. Eles pegam esse tesouro, levam para a vila, né? E aí a vila se torna lá com mais abundância e tal, etc. Beleza? Então, João e Maria voltam para casa são e salvos com um tesouro. Essa é a história de João e Maria. Beleza? Então viram que eles entraram na floresta escura. Agora vamos analisar a tua história. Tá? A tua história que se repete em diversos pontos aí, desde que você nasceu.
ela vem se repetindo, tá? Ano a ano, a cada nova fase da sua vida, a cada novo projeto da sua vida, enfim, né? Cada novo rumo que você traça para a sua vida. Como que é a sua história? A sua história é o seguinte: você está aí, tranquilo na sua, certo? Está vivendo a sua vida, tranquilo, na sua rotina, as coisas acontecendo e se repetindo, os dias vão passando. Mas então, algo acontece, como as coisas tendem a acontecer na vida, né, e sempre nos pegam de surpresa. Algo acontece e tira você daquele estado de normalidade que você estava, naquela rotina, naquele status quo, né, naquela vidinha de sempre. Algo acontece e te tira disso, acaba com esse teu mundo comum. Tá? Pode ser muitas coisas. Isso pode ser uma paixão, você se apaixonou por alguém. Isso pode ser, né, você ficou desempregado e agora precisa encontrar outro emprego. Né? Ou você viu que a tua vida não faz sentido e está buscando um novo significado. Pode ser N coisas, dependendo da sua fase da vida. Mas algo acontece e te tira da normalidade. Quando a sua normalidade é abalada, quando aquela tua vidinha comum é quebrada, né? O que isso faz com a gente? Isso mexe com a gente. Porque nós estamos, então, agora no caos. Tá? E a gente precisa de ordem, a gente precisa buscar um sentido, tá, no caos. A gente então não consegue viver no pleno caos. O ser humano é incapaz de viver no pleno caos. Tá? Não me interessa aí quantos fãs do Coringa existam aqui e tal, é impossível viver em pleno caos. Tá? Nossa mente não foi feita para isso. Então a gente precisa buscar uma nova ordem. Então, né, quando aquela coisa acontece e abala a nossa vida normal, isso desperta na gente um desejo, desperta uma necessidade de buscar algo para que as coisas voltem a ter uma ordem, certo? Então veja que você precisa buscar algo, tá? E para ir atrás desse algo, então você se lança numa busca. Você se lança numa jornada. E você se vê, então, em uma nova situação. Uma situação que até então você não tinha visto, você não tinha enfrentado. Você está numa situação desconhecida. Uma situação que é assustadora. Uma situação desafiadora. Tá? Essa situação é a floresta. Essa situação é a floresta sombria de João e Maria. Tá? Quando você, então, se joga nessa nova situação, porque você é forçado a isso, está buscando algo, você está entrando na floresta escura. E você entra na floresta escura sozinho, sem teu pai, sem tua mãe, sem um guia. Você entra na mata sombria e precisa se virar, certo? Você entra imaturo, porque você não conhece aquilo, então você é imaturo quanto àquilo, beleza? Então, você vai entrar na floresta escura e lá você vai sofrer provações. Né? Porque ninguém entra na floresta escura e sai sem um arranhão. Você vai sofrer na floresta escura. Lá, você vai precisar encontrar um monte de dificuldade, um monte de problema e lidar com aquilo. Porque a tua vida vai estar assim, a tua vida vai estar bagunçada, a tua vida vai ter desafios e você vai ter que lidar com aquilo. Tá? Você vai ter que se virar para lidar com aquilo, vai buscar formas de lidar com aquilo. Vai ter que buscar alguma maneira de sobreviver na floresta escura. Beleza? Mas aí, de tanto você lutar, você vai descobrir, de alguma forma, né, um jeito de superar essas adversidades que estão lá na floresta escura. E você vai superar essas adversidades. Afinal, você está aí, está vivo falando comigo. Tá? Então você vai superar essas adversidades da floresta escura. Quando você supera essas adversidades, tá? Quando você consegue derrotar a bruxa, né? Quando você mata a bruxa que queria te comer, o caos ali, né? Que queria acabar contigo, te corromper, etc. Certo? Quando você supera a bruxa, você então é livre para sair da floresta. Porque ao superar a bruxa, você se tornou mais forte.
Você descobriu em você uma força que você não sabia que você tinha ainda. Você descobriu habilidades em você que você não sabia que você tinha ainda, tá? Então você amadurece. Você não é mais aquela criança, certo? Você sai da floresta. Mas atenção, a pessoa que sai da floresta, nunca é a mesma pessoa que entrou na floresta. A floresta te transforma. Se é uma floresta escura de verdade, se é uma jornada do herói de verdade, se é uma jornada de amadurecimento, de transformação, de autodescoberta na vida, de verdade, tá? Ela te transforma. Porque você sai de lá mais forte. Você sai de lá um pouquinho mais perto de ser a pessoa que você nasceu para ser, tá? E não raras vezes você traz consigo mesmo o quê? Um tesouro. Assim como João e Maria trouxeram um tesouro para a vila. Você traz um tesouro, que é a sua transformação. E a sua transformação é um tesouro para você, né? Mas ela realmente se torna algo muito valioso quando você usa essa transformação para enriquecer a vida das pessoas ao seu redor, da sua família, da sua comunidade, etc. Tá? Então veja, tá? Aí está o resumo da nossa jornada do herói, e aí está demonstrado para você a jornada dentro e de retorno da floresta escura. Você entende? E isso acontece com tudo na sua vida. Tudo aquilo, tá, que é digno de transformar em algo melhor, tudo aquilo que tem o potencial de fazer você amadurecer, envolve essa jornada. Né? A gente pode pegar as coisas mais bobinhas. Vamos pegar aqui o nosso caso nas nossas lives aqui. Você estava aí na sua normalidade, na vila, tranquilo. Tá uma pessoa fazendo as suas coisas e tal. E aí algo aconteceu que te tirou desse estado. Tá? Você sentiu de repente um fogo dentro de você que disse que você precisava escrever, cara. Você tinha coisas dentro de você, você tinha histórias na tua cabeça, você tinha emoções, experiências humanas que você queria passar e você precisava externar isso, tá? Você não conseguia mais viver a vida normal daquele jeito, você precisava escrever, tá? Mas para escrever, né, a contento, da forma como você quer, você precisava descobrir alguns fundamentos, precisava descobrir como escrever de fato, como criar uma boa história, a maneira certa de você colocar no papel aquilo que tem na tua cabeça. E isso daí, descobrir isso, tá, uma habilidade que você ainda não tinha, isso é a jornada escura, isso é a floresta escura, isso é a mata sombria que você está adentrando, certo? E nessa mata, você vai ter um monte de dificuldade. Não acho que não vai ter. Não acredite em quem fala aí, tipo, ai, escrever é tão fácil, escrever é uma delícia, sei lá o que. Cara, não é. Não é. Sabe? Já perdi muita venda fácil porque eu falo, não é. É uma jornada, é um processo, é doloroso, envolve sacrifício, vai te deixar com marcas. Tá? Mas se você for adiante, tá? Se você for com força de vontade, você vai aprender. Você vai conseguir escrever histórias, tá? Você vai ser transformado por isso. E aí quando você termina o seu primeiro livro, e eu não canso de dizer isso, cara, quando você termina de escrever o teu primeiro livro, você não é a mesma pessoa, tá, que começou a escrever o livro. O processo te transforma. Porque ao escrever a história dos outros, dos seus personagens, tá, etc., você começa a entender melhor a tua história e a tua própria vida. É por isso que o nome da escola é Escrever Viver, porque para mim não dá para separar as coisas, tá? Se você só escreve, tá, sem parar para entender o processo, entender como isso tem relação com a vida, você está desperdiçando uma grande oportunidade, tá? Uma puta oportunidade. Aquilo que a gente falou até ontem, né? Se você só lê um livro e não lê como escritor, você está desperdiçando uma oportunidade. Se você só escreve, tá? Mas se você não escreve olhando para a vida, entendendo como aquilo se aplica na tua experiência, na tua jornada como ser humano, você está desperdiçando uma baita oportunidade. Porque você acabou de ver
Acabou de ver que as histórias, elas vêm da vida. Não é um cara que chegou lá atrás e inventou assim, olha, as regrinhas são essas para você escrever um livro, tá aí ó, essa formulazinha de bolo. Não, não tem nada a ver, gente. Tá? Essas regrinhas que as pessoas falam aí, às vezes né, com o nariz empinado, falam tal, essas regrinhas, elas são fruto da observação da experiência humana. Da observação da experiência humana, sabe, desde tempos imemoriais, cara. Desde que os nossos ancestrais se sentavam ao redor da fogueira e contavam histórias um para o outro. Eles não tinham o que fazer, não tinham outra forma de transmitir conhecimento, emoção, etc. Então eles olhavam para a vida e traduziam a vida, tá, na forma de uma narrativa. Certo? Então, né, até me empolguei aqui. Então você percebe então como a história que você cria, como a história do João e Maria, tá, é a mesma história que você está vivendo aí, é a mesma história. Tá? Quando você desejou algo, quando você precisou de algo, tá? Você não teve que correr atrás? Ou caiu no teu colo? Diga para mim, quantas vezes você precisou de algo e caiu no teu colo? Quando você precisou de um aumento de salário e caiu no teu colo? Seu chefe chegou e falou, olha, eu vi que você precisou de um aumento de salário, tá aqui. Quantas vezes, cara? Quantas vezes você foi começar um projeto novo, projeto criativo que seja, um perfil de Instagram e tal, e você fez lá e deu tudo certo? Não acontece, cara. Não acontece. Não acontece. Sabe? Não vou ficar aqui falando, puxando o saco, não é meu estilo. Vocês sabem que eu jogo a real e tal. Isso tem a ver com escrita. Quando você quer escrever um livro, você senta lá e vomita as palavras e pronto, e tá tudo pronto, maravilhoso em um mês. Não acontece. Não é assim. Você tem que ir atrás, cara. Você tem que sofrer. Essa é a verdade. A gente sofre. Tem que correr atrás. Com nossos personagens é a mesma coisa. Tá? Então veja, você não teve que perseguir isso. Ao perseguir isso, você não teve que entrar na sua própria floresta escura. Que a floresta escura pode ser aprender novamente a viver sozinho depois de um divórcio. Floresta escura pode ser aprender a ser um pai bom. Né? Só para os pais de primeira viagem. Aprender a ser um pai digno, que meu filho possa se espelhar em mim. Pode ser, preciso ganhar mais para alimentar minha família. Pode ser, cara, tenho que me reinventar com a quarentena. Eu perdi meu trabalho. Né? Essa é a tua floresta escura. Eu vi que alguém comentou aqui, né, que 2020 está sendo a minha floresta escura. Cara, 2020 está sendo a floresta escura da humanidade. Para muita gente. E fato é que as pessoas vão ter que sair de 2020 transformadas. Se você não se transformou de alguma forma, você ficou para trás em 2020. Né? Então veja, você tem a sua floresta escura. Uma vez dentro da floresta escura, você não tem que se virar? Você não tem que descobrir uma força em você que você não sabia que você tinha? Você não tem que desenvolver habilidades novas? Você não tem que apanhar? A gente apanha. Mas a gente apanha, e uma hora a gente para de ficar com medo de apanhar, porque a gente vê que a gente não quebra. Né? E que a gente não quebra, a gente vai ficando forte a cada queda, né? Cada surra que a gente leva, vai ficando um pouco mais forte, um pouco menos medroso. Tá? E aí a gente começa a enfrentar os desafios de uma forma diferente. Aí a gente começa a superar os desafios. E nesse processo de quebrar a cara, se erguer de novo, buscar superar o desafio, a gente vai se transformando. Tá? A gente vai se transformando. Ah, Nano, isso é muito positivo. Isso acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. Às vezes você entra na floresta escura e os lobos te devoram. Às vezes você para de buscar um caminho, você para de fazer um pouco de luz no meio da noite e os lobos vêm e te devoram. Certo? E quantas pessoas não são destruídas na floresta escura porque elas não têm a mente preparada? Quantas pessoas você vê que esse cara tinha tanto talento, esse cara é tão criativo, mas elas são destruídas na floresta escura porque elas não têm a mente preparada. E é por isso que eu amo tanto isso que eu estou falando para vocês, porque ao ver as histórias, ao conhecer storytelling, ao conhecer a contação de histórias desse jeito íntimo, você começa a ver que, cara,
né? A minha mente tem que ser forte para eu passar por isso. Todos os meus heróis aqui dos meus livros passaram por isso. Se desde o começo da humanidade eles passaram por isso e superam, quer dizer que dá para sair da floresta. Porque se eu aguentar mais um pouco, né? Se eu superar mais uma noite, se eu escapar da bruxa mais uma noite e tal, você vai melhorando. Tá? Outros ainda estão na floresta. Na verdade, a maioria de nós está na floresta ainda. Enquanto a gente está vivo, a gente está na floresta. Porque a gente sempre tem uma nova história, né? Eu digo, a gente não tem, a nossa vida não é uma história, a nossa vida é uma série de histórias interconectadas. Então pode ser que em algumas das suas histórias você já tenha saído da floresta transformado, em outras você está no meio da floresta ainda, tá? Então você pode ser que você esteja no meio da floresta, está perdido lá ainda. E aí, por isso é tão importante a gente encontrar mentores pelo caminho também, né? Porque o mentor é alguém que já passou por essa floresta que você está perdido agora. Tá? Ele não vai te tirar da floresta. Lembra, a jornada é tua. Não cabe ao mentor, não cabe a ninguém tirar você da sua floresta. Lembre-se, João e Maria lá, o pai encontrou João e Maria depois que eles superaram a bruxa. Tá? Mas o mentor pode te ajudar. Ele pode te dar dicas, ele pode falar o que ele fez, ele pode te indicar alguns caminhos, né? Lembra, o mestre dos magos, Lazarento, aparecia lá, ele falava onde a galera tinha que ir, não tirava a galera da confusão, né? Mas o Lazarento, né, chegava, pelo menos indicava um caminho. Isso que o mentor faz. Né? E é normal. Tá? Todos nós precisamos de mentores em alguns momentos. É o que eu tento fazer aqui, cara. Para muitos de vocês, eu sou um mentor. Tá? Assim como eu tenho os meus mentores. Né? Porque a gente quer atravessar a floresta. Certo? Então perceba que isso tudo que eu estou falando para vocês, João e Maria, irmãos Green, etc., não é meramente conto de fada. Tá? Não é formulazinha de bolo. É vida, é a vida, é a experiência humana. Então os elementos fundamentais da história que eu vou falar para você agora, eles não vêm de uma fórmula. Eles não vêm de uma listinha que Aristóteles ou outras pessoas colocaram ao longo da história. Nada disso. Eles vêm da vida. Certo? Então, a partir de hoje, sempre que alguém falar, você está seguindo formulazinha de bolo, você fala assim, cara, só se a vida for uma fórmula de bolo, seu animal. Tá? Agora você tem permissão para dar um tapa metafórico na orelha do cara e explicar isso que eu estou falando para você. Porque storytelling não é formulazinha de bolo, é experiência humana condensada na forma de uma grande emoção. Tá? Certo? Então vamos ver quais são esses elementos, né? Veja, a jornada de todo mundo que vai para a floresta escura ali pode ser resumida na seguinte frase: alguém quer alguma coisa e precisa superar adversidades para conseguir essa coisa. Certo? Quem é aluno antigo já sabe, está careca de ouvir isso. Eu estou careca de falar. Então, assim, alguém quer alguma coisa e precisa superar adversidades para conseguir. Beleza? A partir dessa frase, então, a gente tira os elementos fundamentais. Alguém, personagem. Toda história tem personagem. Tem que ter personagem. Tá? É a história de alguém. Por que isso, Nano? Porque a gente não consegue se conectar. Lembra? História é uma experiência emocional. Então não consegue ter uma emoção meramente com ideia. A gente precisa de um avatar. A gente precisa se conectar com a história de alguma forma. E nós nos conectamos com o quê? Com outros seres humanos. Pessoas precisam de pessoas. Tá? Então, o personagem da história tem essa função. Tá? Ele vai ser quase como um guia para a gente. Quando você escreve da melhor maneira possível, o efeito que você gera é fazer o leitor, ou o espectador, entrar no personagem e se sentir como aquele personagem por um tempo. A gente vai ver mais sobre isso amanhã, né? Mas quero que você entenda, já vai pincelando, vai deixando isso na sua cabeça. Então, toda história tem que ter o personagem, ou alguém. O nosso personagem tem que ter um objetivo, ele quer algo. Certo? Porque veja, novamente, a nossa história.
A gente sai da nossa normalidade lá, a gente vai à luta quando a gente tem uma necessidade e um objetivo. Preciso ganhar mais para alimentar minha família. Preciso ser um bom pai agora para o meu filho. Preciso me reinventar durante a quarentena. Tá? Então tem um objetivo. Certo? E aí, no meio do caminho, você vai botar uma série de obstáculos. Toda história tem um monte de obstáculo, tem um monte de conflito. Por quê? Novamente, porque a experiência humana é enfrentar porrada atrás de porrada. Certo? A experiência humana é uma guerra. Né? É você constantemente no campo de batalha. Só que a cada vitória você melhora um pouquinho. Então, tá? Dessa dança aí desses elementos, você pega a personagem, pega o objetivo, pega os conflitos e faz eles interagirem um com o outro, faz eles dançarem um com o outro, tá? Você tem uma história com começo, meio e fim. E não se engane, começo, meio e fim também vem da observação da vida. As coisas acontecem com começo, meio e fim, tá? No começo, você tem lá aquela sua normalidade. Só que aí, algo acontece e abala essa normalidade, gerando em você um desejo ou uma necessidade. Esse é o começo. O que é o meio? É você buscando loucamente, tá, alcançar aquele seu objetivo, alcançando aquele seu desejo ou necessidade. Só que para alcançar isso, você vai enfrentar um monte de problema pelo caminho. Mas aí você vai encontrar aliados, né, algumas pessoas que vão te ajudar, você vai encontrar o mentor e você vai encontrar inimigos. Tá? Tudo isso daí está no meio da sua história. E o que é o fim da história, Nano, então? O fim é a resolução e um novo status quo. Eu quero dizer, resolução, a batalha final, aquele momento de tudo ou nada, em que a gente vai responder a pergunta, o personagem consegue aquilo que ele queria ou não consegue? João e Maria conseguem matar a bruxa, né, escapar da floresta ou não conseguem? Tá? Você consegue se reinventar em 2020 ou não consegue? Né? Então a gente responde essa pergunta. E aí, né, o novo status quo é a nova situação de normalidade. A nova ordem, aquele caos que estava. Né? Ok, consegui me reinventar em 2020. João e Maria saíram da floresta. Né? Entende? Esse é o ciclo de uma história. E esse é o ciclo da nossa vida. Beleza? Mas também, tá? Também dessa dança que gera aí o começo, meio e fim, também vem a transformação. E toda a história trata de um processo de transformação. Veja, quando a gente lida com o mal, tá? E o mal aqui entenda de uma forma bem ampla, assim, porque eu não gosto. O mal é muito relativo, né? Mas quando a gente lida com o mal para nós, naquele nosso momento que a gente encara como mal, quando a gente lida com isso, tá? O mal tanto exterior quanto interior, a gente muda. Ninguém sai incólume do encontro com o mal, do encontro com desafios, etc. Né? Tanto é que o Senhor dos Anéis, aí no Frodo, no final, né, você vê, ele nunca se recupera por ter carregado o mal por tanto tempo, né? Então, o mal, né, encarar o mal nos transforma, certo? Quando a gente supera o mal, quando a gente supera os problemas, supera as adversidades, o que acontece além da gente ficar mais forte? A gente se torna merecedor de algum prêmio, tá? A gente se torna merecedor daquele nosso objetivo. Então veja, olha que interessante. João e Maria só ficaram com o tesouro da bruxa depois de superar o mal, depois de vencer a bruxa, depois de se tornarem merecedores daquele tesouro. O que isso já nos dizia lá atrás nessas histórias? Que se você quer algo de valor, você vai ter que pagar por isso com esforço, com superação, com o teu sangue muitas vezes. Tá? Então, ao superar problemas, nós nos tornamos merecedores. Tá? E ao sair finalmente da floresta, ao sair transformado da floresta, né, lembra aquele jovenzinho imaturo que entrou na floresta, cheio de medos e tal? Agora sai da floresta um homem ou uma mulher completo, formado, tá? Alguém que nasceu para ser.
Beleza? Essa é a jornada de transformação. Essa é a história de todos nós. Legal? Conseguiram me entender, gente? Tá claro aqui? Eu sei que fiz lá um mergulho lá, né, no aspecto simbólico, lá na antropologia do storytelling e tal, mas para mim é muito importante isso, para você entender da onde vieram essas coisas. Tá? Da onde veio o storytelling. Porque eu realmente acredito, tá? Não só acredito, como estudo sobre isso, que toda a nossa existência, tá? Ela está emoldurada pela contação de histórias. Nossa mente funciona de acordo com histórias. Então, entender histórias é entender a experiência humana. Beleza? Então, assim, isso aqui foi 1 hora de aula, né? 46 minutos agora de aula. É muita coisa para passar, certo? Espero que isso tenha ajudado já. Esse assunto aqui é o que a gente mais tem lá na escola. De longe é o tema que a gente mais tem material. Se você gosta disso, então, dá uma espiada na escola, nem que você entre lá, aproveite os 7 dias de garantia e tal, conhece, tem uma infinidade de aulas sobre isso. Tá? E lá eu tenho todo o tempo do mundo para te explicar. Quero te fazer novamente o convite. Se a escrita, se a contação de histórias é legal para você, é uma coisa que você procura e é a sua floresta, tá? Você está disposto a entrar nessa floresta, a escola pode te ajudar com isso. Tá? Posso ser um mentor para você nesse sentido. Beleza? A escola foi feita para isso, para te fortalecer, para você conseguir enfrentar as suas florestas de uma maneira melhor. Não à toa, né, que o slogan que eu sempre uso é histórias mais fortes no papel e na vida. Beleza, galera? Então, assim, estão abertas as inscrições. Quero convidar novamente você a pensar com carinho em se tornar meu aluno. A gente está com o pacote anual aberto até sexta-feira, depois fecha o pacote anual e muito provavelmente só no meio do ano que vem que a gente vai abrir. Então, se você quer ter acesso a todos os benefícios da escola e ainda entrar no clube de criação, vai lá e dá uma olhada no pacote anual, tá? Se você não fala assim, não consigo, não tenho como fazer esses investimentos ainda, vai lá e dá uma olhada com carinho no pacote mensal, R$ 49,99, sério, o preço de uma pizza, tá? Não tem taxa de fidelidade, você pode entrar, ficar um mês, depois entrar de novo quando você tiver melhores condições, etc, sabe? Então fica tranquilo quanto a isso. O que eu te peço apenas é que você saia dessa aula, tá? Vá lá no link da minha biografia, clica lá para conhecer a escola, para ler a respeito dela, tá? Leia a respeito dela, porque lá eu explico direitinho, muito melhor do que eu poderia fazer aqui. Talvez seja para você, talvez não seja. Se for, você será muito bem-vindo. Se não for, e você conhecer alguém que vai se beneficiar com a escola, por favor, indique, beleza? Quero ler agora, vamos responder algumas perguntas que eu recebi, certo? Sobre essa questão de hoje, sobre o tema de hoje, tá? Me perguntaram o seguinte, cadê o meu papel? Tá aqui. Se é possível criar histórias, então, sem os fundamentos. Tá? Veja, não está mais fácil para vocês mesmos agora responderem? Dá para criar uma história sem os fundamentos? Não, não dá para criar uma história sem os fundamentos. Por que que não dá para criar uma história sem os fundamentos? Porque esses fundamentos vêm da vida, vêm da experiência humana. E qual que história vai ser essa sem a experiência humana? Tá? Então veja que agora, ao compreender de onde veio tudo isso, fica muito mais fácil entender essa resposta, certo? Também fica mais fácil entender a resposta da outra pergunta, que foi: o que não pode faltar numa história independente do gênero? Veja, tudo que eu passei aqui para vocês não tem nada de gênero. Isso aqui é aplicável em qualquer que seja o gênero. E eu tento, na maior parte do tempo, levar lá na escola esse tipo de conhecimento universal. Porque se você entender as bases do storytelling, se você entender os princípios, você aplica em qualquer que seja o gênero. Tá? Porque o gênero ele vai ter algumas convenções e tal, beleza. A gente trata de algumas delas, a gente tem uma sequência de aulas sobre terror.
Tá na lista aqui, muita gente pediu, eu vou fazer uma sequência de aulas sobre fantasia, vou fazer aulas sobre como criar mundos, etc, tá? Mas veja que esses fundamentos aí que eu passei, tá? Eles têm que estar em toda a história. Se você olhar para esses fundamentos, se você criar uma experiência humana na tua história, obedecendo isso tudo que a gente passou, né, observando a transformação, os conflitos, etc., você vai criar algo muito legal, independente do gênero. Tá? Você vai se libertar desses grilhões aí. Beleza? Aí, mesma coisa, existe um principal fundamento? Existe um principal fundamento? Cara, difícil, né? Com o personagem, se entendermos ali como personagem, conflito, objetivo e tal, eu diria que não tem um principal fundamento, porque eles se entrelaçam, tá? Um é parte do outro, de certa forma. O conflito vai construir a transformação do personagem, e sem o objetivo o personagem não sai do lugar, então eles estão sempre, né? Por isso que eu falo que é uma dança, eles estão dançando entre eles. Mas, o que eu quero dizer para você, que você tem que sempre carregar, é pensar na experiência. Tá? É pensar na experiência. Ninguém lê uma boa história para ter, para ver, tipo, sei lá, argumentos, ou papapá. Até pode ser um a mais, só que a gente lê, a gente acompanha uma história para ter uma poderosa experiência emocional, para vivenciar coisas, para experimentar coisas, para ter mais vida, né? Mais vidas do que a gente tem no nosso dia a dia só. Tem uma frase do Adler que eu achei maravilhosa que diz assim: nós lemos histórias porque todos nós gostaríamos de amar com mais intensidade do que amamos. Cara, olha que bonito isso, né? E é exatamente isso. É exatamente isso. As histórias são a experiência humana condensada e intensificada, para a gente conseguir captar tudo aquilo, né? E a gente gostaria de ter isso na nossa vida. Às vezes a correria, às vezes, né, as dificuldades fazem a gente não enxergar o que a gente tem e nós não amamos com a intensidade que nós poderíamos amar. Tá? Então, foque na experiência, tá? Na experiência emocional, na experiência humana. E por fim, uma pergunta que disse o seguinte: como eu faço para transformar minha ideia em algo que vale a pena ler? Tá? Galera das antigas sabe que eu sempre falo, sua ideia não vale nada. Tá? Não vale nada porque ela está só aqui. Ó, tá? Enquanto ela não for materializada, enquanto você não escrever, ela não serve para absolutamente nada. Tá? Então, de que forma transformar minha ideia em algo que vale a pena? Escrevendo. Parando de pensar na sua ideia, tá? E colocando no papel. E assim, saiba desde já que não vai ser bom. Não é porque você é ruim, é porque nunca é bom. Hemingway já disse isso, né? A primeira versão de qualquer coisa é uma merda. Hemingway disse isso. Tá? E se a primeira versão dele era uma merda, imagine a nossa. Então, não vai sair tão bom. Mas tudo bem. Tudo bem. Porque agora está no papel, agora vale alguma coisa. E agora você consegue trabalhar em cima dela. Agora você consegue melhorar. Tá? Lembre-se, um texto ruim pode ser melhorado. Um texto inexistente, não. Certo? Então essas eram as dúvidas que me enviaram, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui pela Floresta Escura comigo, né? Reforço o convite para conhecerem a escola. Está aberta, o Plano Anual está aberto até sexta-feira. E, de resto, a gente se fala melhor amanhã, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Essa live aqui vai ficar salva por 24 horas. Por favor, avisem os amigos, avisem as amigas aí que se interessam por esse assunto para assistir, porque eu acho que foi uma conversa muito legal e amanhã, nesse horário, já sai do ar, beleza? Então avisem e avisem com velocidade, gente. Muito obrigado por estarem aqui comigo, bom descanso e até a próxima aula.